Hello guys, how are you? Tudo bem com vocês? Vamos à nossa primeira aulinha de língua inglesa. Welcome! Aqui é a Teacher Monique, professora Monique. So, let's study! E na aulinha de hoje, nós vamos aprender sobre o Present Continuous. Present Continuous or Present Progressive, em português, presente contínuo ou progressivo, é um tempo verbal usado para indicar ações que estão em progresso no presente, no momento da fala. Estão acontecendo agora. Por exemplo, eu estou falando agora. Você está me escutando nesse momento. Nós estamos estudando bem agora. Então, ele é um tempo verbal que fala do agora, tá? Ações que ainda estão em curso. E aí, a gente vai falar um pouquinho sobre a estrutura dele, como que ele é formado, né? O present continuous, ele é composto por um verbo principal e um verbo auxiliar. Utiliza-se o verbo to be no simple present, no present simple, né? No presente simples, como auxiliar. E ao verbo principal é acrescida a terminação ing. Percebam que em português eu falo eu estou falando. Olha o estou, olha o verbo estar, né? Você está escutando. Nós estamos estudando, né? A formação da língua inglesa é bem similar. Tem o verbo auxiliar, que é o verbo to be, que é o verbo estar, ser ou estar, e o verbo principal, acrescentando ing. E agora nós vamos ver detalhadamente todas as formas, afirmativa, negativa e interrogativa. Vamos falar da forma afirmativa. Sujeito, eu, verbo auxiliar, que é o verbo to be, estar, né? Eu estou, e o verbo acrescentando o ing, né? Mais o complemento, falando, cantando, escutando, né? Observe um exemplo. She, sujeito, verbo to be is, verbo watch, acrescentando ing. Watching, complemento TV. She is watching TV. Ela está assistindo a TV agora, tá? Então, eu preciso saber o verbo to be e eu preciso saber que o meu verbo principal, eu vou ter que acrescentar a ele o ing, ok? Já que é necessário nós sabermos o verbo to be e sabermos acrescentar o ing, vamos relembrar rapidamente aqui o verbo to be. O verbo to be é o verbo ser ou estar. E ele pode estar na frase na sua forma normal, né? Na forma completa, ou na contract form, na forma abreviada. Vamos relembrar rapidamente. I, qual é o verbo to be de I? I am. Toda vez que for I am. You are. He, que é utilizado para um homem, né? Um menino, he is. She, que é uma menina, she is. It, que é o meu pronome neutro para um animal, um objeto, um lugar, tudo que não é pessoa, toda vez que eu utilizar o it, is. We are, you are, they are. Ok? Esse é o verbo to be. Lembrando que para fazer o present continuous, eu preciso do verbo to be e o verbo principal acrescentando ing. Vamos lá, professora, coloquei lá, né, o meu verbo to be. E agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso acrescentar ing no meu verbo principal para poder completar a regra do present continuous. E se acrescentar ing é só ing a qualquer verbo que eu botar? Calma um bocadinho, relax. Geralmente, a maioria dos verbos é só acrescentar ing, né? A regra principal é que você tem que acrescentar ing nos verbos. Observem um exemplo aqui, o verbo play. Para eu falar play, o verbo jogar, nessa situação aqui. Jogar, jogando, acrescentei o ing, playing. Então, he, que é o menino, primeiro verbo to be, he is, e acrescentei ing no meu verbo play. He is playing soccer. He is playing. Ele está jogando agora.
Regra principal, acrescentei ing. Mas tem duas situações que a gente tem que tomar cuidado. E aí eu venho para a primeira exceção, que são os verbos terminados em E. Se o meu verbo ele termina em E, eu tenho que retirar esse E e acrescentar o ing. Eu costumo falar que o E e o I são inimigos. Eles não podem ficar juntos, né? No verbo ali. O E com ing não dá. Então, se o meu verbo ele termina em E, a maioria dos verbos eu vou botando ing. Para E, atenção, esse verbo termina em E. Eu tenho que retirar esse E antes de eu acrescentar ing. Olha o exemplo aqui do verbo to ride, né? Ride termina em E. Como é que eu vou fazer? Vamos lá na frase. She, que é uma menina, vou botar primeiro o verbo to be. Qual é o verbo to be de she? She is. E aí eu tenho que acrescentar ing no verbo principal, que é ride. Só que eu tiro o E e acrescento ing. She's riding a bike now. Agora. Ela está andando de bicicleta agora. Então, essa é a primeira exceção. A maioria dos verbos eu acrescento ing, mas se esse verbo termina em E, eu tiro esse E antes de acrescentar o ing, ok? E a segunda exceção vai falar de monossílabos, dessas palavras pequenininhas de uma sílaba. Quando esse monossílabo ele terminar em CVC, consoante, vogal, consoante em sílaba tônica, em sílaba forte, você dobra a última letra dos verbos antes de acrescentar o ing. Por exemplo, observe aqui swim, que é nadar, né? Swim, uma sílaba só, é uma palavrinha pequenininha. E ele termina em consoante, vogal, consoante. Então, se eu quero transformar esse nadar em nadando, o que eu tenho que fazer? Repetir a última consoante antes de acrescentar o ing. He, to be, he is swimming on the lake, né? Percebam que eu repeti esse M, por quê? Monossílabo em consoante, vogal, consoante, tá? Então, vamos revisar as regras de gerúndio. Maioria dos verbos, acrescenta ing. Terminou em E? Atenção, não pode. Tira o E e ing. Ah, uma palavra pequenininha, um monossílabo, vou ter uma atenção redobrada. Termina em consoante, vogal, consoante. Esse monossílabo é forte? Beleza. Repita a última consoante antes de acrescentar o ing. Vimos a forma afirmativa, como falar que eu estou brincando, ela está jogando, nós estamos estudando. E agora a gente vai trabalhar com a negativa, como falar que eu não estou brincando, nós não estamos estudando, ela não está assistindo TV. Na forma negativa, acrescenta-se o not depois do verbo to be, ou seja, a construção das frases negativas é feita da seguinte forma. Sujeito, verbo to be, not, verbo com ing, mais complemento. Basicamente, é a mesma estrutura da afirmativa, só que eu preciso botar o meu não. Eu preciso falar, eu não estou estudando, ela não está brincando, nós não estamos assistindo TV. E onde que esse não, onde que essa negativa é feita? No verbo to be, tá? Essa negativa, ela é feita no verbo auxiliar, que é o verbo to be. Então, ela não está assistindo TV? She, que é uma menina. Qual é o verbo to be de she, né? She is. She is. Eu preciso botar um não. She is not watching TV. I am not playing soccer. Você não está nadando. You, verbo to be de you. You are, negativa. You are not swimming, tá? Então, verbo auxiliar, que é o verbo to be, na negativa, com not, mas o verbo com ing. E para fazer perguntas, e se eu quiser perguntar, João, você está estudando? Ana, você está vendo TV? Sua irmã está trabalhando? Como é que eu faço perguntas? Toda pergunta em inglês, o verbo auxiliar vai para o começo da frase. Se no present continuous o meu verbo auxiliar é o verbo to be, o que vai acontecer na pergunta? Esse verbo to be vai lá para o início da frase, né? Ó, o verbo to be na estrutura lá no início. Então, she
is watching TV. Se eu quero transformar isso em pergunta, eu vou começar lá com o verbo to be. Is she watching TV? Né? Verbo to be lá no início, pessoa, e o verbo acrescentando ing. Is she watching TV? Are you paying attention? Are we studying? Né? Nas perguntas, o verbo to be vai lá para o começo da frase. E aí tem a pessoa, o sujeito e o verbo acrescentando ing. Observem aqui mais alguns exemplos para nós fixarmos a aprendizagem. Forma afirmativa. They are studying for the test. They, qual é o verbo to be? Are, verbo principal, study com ing. They are studying. Negativa. They are not studying for the test. They, verbo to be, are, na negativa, are not study com ing. They are not studying. E se eu quiser perguntar, o verbo to be vai para o começo da frase. Em vez de ser they are, vai ser are they studying for the test? Encerramos aqui a nossa aulinha. Qualquer dúvida ou questionamento, podem entrar em contato comigo, ok? See you next class. Bye, bye!